Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar de alguns tipos de tarefas ou tipos de problemas que nós podemos resolver com visão computacional. É importante reconhecer o nome que se usa na literatura para cada tipo de tarefa, para te ajudar a encontrar as técnicas mais adequadas para aquele tipo de tarefa. E também para encontrar bancos de imagens para treinar de repente algum algoritmo de aprendizagem que você esteja desenvolvendo. O primeiro tipo, mais conhecido, se chama classificação. No problema de classificação, você tem uma imagem, né, e o sistema de visão computacional vai classificar aquela imagem, vai te dar uma classe entre um conjunto possível de classes. Então pode ser um problema para classificar entre gato, cachorro, ou um problema mais geral como esse aqui, um banco de imagem mais geral, onde você tem imagens de carro, de avião, de navio, e você quer que o sistema seja capaz de classificar cada imagem dessa. Reparem que pode ter até outras coisas na imagem, mas se você modela isso como um problema de classificação, tem que ter alguma coisa na imagem que se destaca, algum objeto que se destaca, né, se for um problema de classificação de objetos, ou então ser um problema de classificação de cenas, onde a cena inteira precisa ser classificada. A cena aqui poderia ser, você quer saber se é uma imagem de um quarto, de um banheiro, de um escritório, ou se é uma imagem de uma região rural ou de uma cidade, ou reconhecer a cidade, ou reconhecer algum ponto turístico da cidade. Então, o que caracteriza a classificação é que a saída do sistema é apenas uma classe de um conjunto de classes pré-definidos. Tá? Aqui, ó, na área médica, a gente tem problemas de classificação, né? Pegar uma imagem de um raio-x e dizer se é normal, se tem algum tipo de pneumonia. Então isso tudo, né, quando você consegue definir algumas classes, né, e cada imagem está associada a uma classe, você tem um problema de classificação. Você tem problemas agora de detecção e reconhecimento, que em inglês é o Object Recognition. Tem algumas variações, alguns chamam também de problemas de localização e reconhecimento, ou apenas de problemas de reconhecimento, mas é um problema em que você tem agora vários objetos na imagem que você quer identificar, né, ou você quer classificar. Então, agora não é mais a imagem inteira que vai receber uma classe. Você vai pegar agora e localizar objetos na classe para depois classificar. E é isso que a gente chama de reconhecimento de objetos. Nesse caso aqui, ó, ele reconheceu um carro, duas pessoas e uma bicicleta. E ele marca com esse retângulo, né, que indica a posição aproximada dos objetos, né? Então você tem aí esse retângulo, que é o resultado de um sistema de reconhecimento e detecção com um retângulo e mais uma classe. Aqui, ó, numa imagem microscópica, você pode ter problemas de reconhecimento e detecção. Aqui são glóbulos vermelhos, plaquetas. Então o sistema está detectando e está reconhecendo e usando esse retângulo aí para indicar mais ou menos o tamanho e a posição do objeto. Você tem os problemas de segmentação semântica. Nesse caso, não basta colocar um retângulo ao redor dos objetos que você encontrou. Você tem que identificar cada ponto do objeto. Então aqui a gente está marcando com cores para indicar isso. Os carros, se você pegar os carros nessa imagem, eles estão em azul, tá vendo? Um azul mais escuro. Tem 1, 2, 3 ali mais no fundo. E repare que não é mais um retângulo agora. Agora a gente sabe exatamente qual é a região ocupada por cada objeto que você classificou. Então os carros aqui estão em azul, as pessoas estão em vermelho, os semáforos estão em amarelo. Mas o importante aqui não é a cor em si, mas é o fato de você ter delineado o contorno do objeto aqui. Então você sabe qual é a região que ele ocupa. Isso pode ser importante, né, para o problema que você quer resolver. Então isso é a segmentação semântica. Aqui um outro exemplo de segmentação semântica, imagem aérea. Então você tem uma imagem aérea e você tem que segmentar agora as regiões que tem, por exemplo, floresta, que tem casas. Aqui tem umas linhas no meio, são linhas de transmissão de energia. Então isso aqui é o resultado, né, de um sistema de visão computacional para segmentação semântica. Você tem também a segmentação de instâncias, que parece até com a segmentação semântica, mas além, né, de você ter esse contorno dos objetos aí marcados, cada objeto ele agora é separado do outro. Você reconhece cada indivíduo ou cada instância
na imagem. Então você vê que cada bicicleta aqui tem uma cor diferente, tem amarela, vermelha, azul, né, porque o sistema reconheceu cada indivíduo, cada instância da bicicleta. Então não está todo mundo com todas as bicicletas numa cor, todas as pessoas noutra cor, não. Cada objeto tem a sua própria cor. Então o sistema está segmentando agora cada objeto, não apenas a classe do objeto. Então isso a gente chama de segmentação de instâncias. Aqui um outro exemplo com ovelhas. Tá vendo? Ele está segmentando as ovelhas, mas cada ovelha recebe uma cor diferente para indicar que é uma ovelha diferente. Então você tem agora cada indivíduo sendo segmentado. Ok? A gente tem problemas de regressão. Na regressão, você vai extrair algum tipo de medida, distância, né? Você vai extrair, geralmente são números reais ou números, né? E não classes mais. Nas classes você tem lá 5, 6 classes, 10, 20 classes, você tem que classificar. Aqui não. Aqui você vai medir uma altura, você vai medir uma distância entre 2 pontos, uma distância entre 2 carros, entre 2 pessoas. Então você tem números agora. A saída do seu sistema não é uma classe, é um número. Pode ser um número inteiro ou um número real. Então você tem um problema de regressão aqui. Idade, por exemplo, você pode modelar como um problema de regressão. Você tem que pegar e indicar. Aqui, na verdade, você tem um problema de regressão misturado com um problema de detecção, né, de objeto. Está detectando a pessoa e também está usando regressão para indicar qual a idade da pessoa. Em alguns casos você pode até transformar um problema de regressão num problema de classificação. Porque aí você pega as idades, quantas idades são possíveis? Sei lá, 110 idades. Aí você cria 110 classes e tenta classificar. Mas aí nem sempre isso funciona bem. E tem algumas técnicas que são mais aprimoradas, mais específicas para fazer uma regressão bem feita, né? Então você tem que testar aí se vale a pena transformar em um problema de regressão um problema que seria mais naturalmente modelado como uma regressão. Nós temos o problema de legendagem de imagem ou de descrição de imagens, que em inglês é o image captioning, em que você tem uma imagem e você tem que descrever o que está acontecendo naquela imagem, né? Ali na primeira tem uma mulher jogando tênis numa quadra de tênis, ali tem 3 homens jogando futebol. Então, cada imagem dessa você vê que ali embaixo tem um texto. Esse texto, né, ele pode ser gerado por computador, por um sistema de visão computacional, né, que é capaz de descrever essa imagem. É uma área bem bacana também, com muita coisa sendo feita recentemente. Temos o problema de rastreamento. Aqui a gente começa a envolver imagens em movimento, vídeos. Tá? Nos problemas até aqui você tinha uma foto só, né, uma imagem estática que a gente chama, né, e precisava processar aquela imagem. Agora você tem um vídeo e você precisa nesse vídeo rastrear objetos. Rastrear objetos é o quê? É dizer onde esse objeto está em cada quadro do vídeo, a cada momento do vídeo. Então você tem uma questão temporal agora envolvida. Pode ser que a pessoa passe um carro na frente da pessoa e ela suma por algum tempo. Então se você tem só uma foto agora para processar daquele instante, você não vai enxergar a pessoa. Mas usando técnicas de rastreamento, modelando como um problema de rastreamento, você tem agora como aproveitar a informação temporal, né? De repente a velocidade da pessoa, a direção que ela estava indo. Então essa área de rastreamento também é bem bacana. Aqui um outro exemplo onde você usa rastreamento, você vai acompanhando os jogadores de futebol em campo e você consegue depois, com essa informação que você tem de onde ele estava a cada momento, montar um mapa de calor, ou algum tipo de gráfico, né, para dizer qual foi a velocidade média dele, o quanto ele andou. Então tem muita coisa que você pode fazer através desses sistemas que conseguem fazer rastreamento em visão computacional. Reconhecimento de ações também envolve vídeo. Né? Você tem um vídeo agora e você tem alguma ação acontecendo, alguém levantando, alguém caindo. Você tem que identificar, de repente, está monitorando uma casa onde tem um idoso, se ele caiu, no campo, na pecuária, monitorar algum comportamento de animais. A gente chama tudo isso aí de Action Recognition, ou reconhecimento de ações, e tem técnicas específicas para isso. É uma área também muito importante da visão computacional. A restauração de imagens é quando você sumiu algum pedaço da imagem, você apagou uma imagem e você quer recuperar esse pedaço. Ou você quer colocar uma outra coisa no lugar daquilo. Então tem até softwares, né, para celular hoje em dia. Aí você quer apagar uma pessoa e colocar outra. Ou você tem uma imagem, né, de uma praia e você quer se colocar nessa imagem.
Isso a gente chama de restauração de imagens. Eu chamei aqui porque não tem uma tradução ainda bem consolidada para inpainting, que é o nome em inglês, tá? Mas é uma área bem bacana também. E por fim tem uma área até antiga chamada registro de imagens, ou Image Registration, onde você precisa agora pegar imagens que foram tiradas em momentos diferentes, ou com câmeras diferentes, em distâncias diferentes, que é a imagem do mesmo objeto, mas que às vezes ele está um pouco maior, um pouco menor devido à distância, ou está um pouco torto para um lado ou para o outro. E na Image Registration o que você faz é pegar essas imagens e fazer com que o objeto agora siga uma mesma referência, o mesmo quadro de referência, para que você possa, por exemplo, medir, né, se tem um tumor ali que cresceu. Então primeiro você tem que registrar o registro de imagens, coloca essas imagens na mesma referência, no mesmo ângulo, com o mesmo tamanho, para ficar fácil você realizar comparações, né, desse objeto em diferentes pontos do tempo, tá? Existem outras coisas que você pode fazer com registro de imagens. Tem uma área que é bem próxima a essa, que a gente chama até de mosaicagem, em que você tem várias imagens, o tipo de drone, você está passando por cima de uma plantação, você tirou várias imagens, você quer uma imagem só agora, combinando todas essas que você tirou separadamente. Imagem panorâmica é outro exemplo que usa Image Registration, ou registro de imagens, que você pega o celular e vai passando, né, naquilo que você quer fotografar. Só que é um panorama grande, então você vai mexendo o celular vai tirando várias fotos, você nem percebe, mas ele vai tirando várias fotos, depois ele pega esse monte de foto, né, e junta numa só. As técnicas para fazer isso são bem relacionadas com esse tipo de técnica que a gente usa em registro de imagens. É isso aí, pessoal. Até a próxima.